Hoje começa mais uma aula do nosso projeto de bioconstrução profissional, onde a gente fala sobre os assuntos da bioconstrução. Eu também estou ao vivo aqui no YouTube, né? Para quem quiser seguir no YouTube, essa gravação, essa aula vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube também, tá? Estou aqui ajeitando aqui os detalhes finais aqui, mas hoje a gente vai falar do que é necessário para que a gente possa viabilizar e ter uma bioconstrução. O que você deve fazer para se ter uma bioconstrução? Então, antes de mais nada, eu peço para todo mundo para compartilhar o vídeo, para curtir, para dar uma fortalecida aqui nas nossas redes, né? Se você interage, se você curte, compartilha, a gente facilita com que as nossas informações circulem e cheguem e acessem mais pessoas, né? Então, hoje vou falar um pouco sobre o que deve ser feito para que você possa ter uma bioconstrução de qualidade, como que você pode viabilizar a sua bioconstrução, né? Quais ações que você deve praticar para poder fazer com que a sua bioconstrução se torne uma realidade, né? Muita gente pergunta para a gente aqui nos nossos canais, muita gente chega até nós aqui querendo entender quais são as ações, né? O que se deve fazer, como é que eu arrumo mão de obra, onde eu consigo os materiais, como é que eu consigo as informações corretas, né? Então, o nosso bate-papo hoje vai ser dentro dessas possibilidades para que a gente possa ter realmente uma bioconstrução de qualidade, viabilizada, né? O que você deve fazer para que a sua bioconstrução aconteça de fato, tá? Só um minutinho que eu vou fazer os detalhes aqui no YouTube também, para que a gente possa deixar a aula gravada lá também. Bom, se você tiver alguma pergunta, você quiser saber, você pode deixar aqui no chat, perguntar aqui, interagir comigo, tá? Eu vou responder as perguntas de todo mundo à medida que a aula for acontecendo, né? Se não responder imediatamente é porque eu estou terminando algum raciocínio, falando algum pouquinho, mas é só deixar aqui ou no pontinho de interrogação que está aqui embaixo ou no chat que eu vou responder a sua pergunta e a sua curiosidade ou algum comentário que por um acaso aconteça, tá legal? Bom, gente, a bioconstrução ela é cheia de mistérios, acontecem muitas informações aí, a gente vê na internet muita informação não adequada, muito achismo, muitas vezes as pessoas publicam uma coisa que foi feita, mas não mostra o resultado, fala, eu fiz a minha parede de terra dessa forma, ou eu fiz essa técnica desse jeito, mas não mostra a utilização dela, o uso depois de muito tempo, né? Aqui na Biohabitat nós temos mais de 20 anos de experiência construindo, projetando, ensinando, capacitando equipes por todo o país e em alguns lugares fora do país também. E com essa gama de informações a gente viu que existem muitas variações, existem muitas formas de fazer as mesmas técnicas, tá? Então a gente precisa mesmo de tomar cuidado, porque o clima muda, a umidade do ar muda, a amostra de terra que você tem muda, tá? Tem muita gente que fala, o hiperadobe pode fazer com qualquer terra, o adobe é só pegar o barro, e não é bem assim que funciona não. Cada terra, cada amostra de terra vai ter o seu desempenho, cada situação vai ter o seu contexto específico, a sua mão de obra adequada, então a gente tem que adaptar isso e ter uma firmeza no que está fazendo, ter um certo jogo de cintura para que a gente consiga fazer as coisas de forma certinha. Opa, já está chegando pergunta aqui. Bom dia, eu gostaria de saber sobre construção de muro de divisa em terreno. Pode ser feito de superadobe? Andréia, pode ser feito de superadobe sim. Você tem que tomar cuidado com o muro de divisa, porque você está dividindo essa construção com um vizinho, né? Então a gente já teve situações assim que foi feito um muro de hiperadobe e aí o vizinho não tem cuidado, o vizinho não tem as preocupações de não chegar a terra no muro, de não encostar ali, né? Esse caso que a gente teve um muro de divisa ali, o vizinho fez um aterro na casa e ele encostou
o aterramento dele ali no muro de hiperadobe, o que trouxe alguns transtornos ali de infiltração, de umidade, a terra ali do aterro chegou numa parte que o muro não estava impermeabilizado na base. Então tem alguns cuidados que você deve ter para se resguardar e não ter um problema futuro ali do seu muro ficar frágil ou acontecer, né? Outra preocupação com o muro que vai ficar exposto ali ao tempo, ao relento, é você ter uma proteção no topo dele, ou fazer uma impermeabilização no topo desse muro, ou colocar ali uma telha, né, uma camada de telha, igual a gente via aqueles muros antigamente ali que tinha uma coroa de telhas ali para proteger o topo do muro. Lembrando que qualquer obra de terra, qualquer alvenaria de terra, a gente precisa de ter uma proteção na base e uma proteção no topo. É aquela velha máxima, né, de uma obra de terra precisa de bons chapéus e boas botas. Né? Então a gente precisa mesmo de fazer essa proteção para que você tenha a sua obra resguardada e não fique dando manutenção constante, né? Que você tenha uma longevidade nessa obra ali. Tá? Então você pode sim fazer de superadobe, tem que ter um acordo muito bem feito com o seu vizinho, né? Já que você está dividindo essa obra com ele, e tem que ter esses cuidados técnicos, né? De impermeabilização na base, de ter uma paredinha de arranque, ou de ter ali uma base ali impermeável até uns 40 centímetros de altura, que é onde vai ficar mais fragilizada a sua obra, e ter uma proteção no topo para que você não tenha nenhum dano ali estrutural no seu muro. Tá? Mas você pode sim fazer o muro de hiperadobe sem problemas. Lembrando que algumas técnicas, como o superadobe e o hiperadobe, precisam de ter juntas de dilatação ali, depende da sua amostra de terra, mas mais ou menos de 3 em 3 metros, de 5 em 5 metros. Então você tem que forçar ali uma junta de dilatação, ou fazer um desencontro, ou passar a maquita ali e abrir, né, aquela junta ali para que ele não trinque, ou na verdade que você oriente a trinca onde você quer que ela aconteça, para não ficar feio seu muro, né? Mas você pode sim fazer o muro aí sem problemas, tá legal? Gente, outras coisas, o que você deve fazer, né? Além da pergunta ali da Andréia, a gente precisa mesmo de tomar alguns cuidados com a bioconstrução, tá? O primeiro que eu estava falando ali é onde encontrar as informações corretas, né? Porque a gente tem muita informação meio delirante aí na internet. Eu fiz a minha casa com R$1.000. Faça uma bioconstrução de graça, só em mutirão. Olha, a gente é muito favorável à autoconstrução. A autoconstrução, ela é um direito das pessoas, né? Você ter o direito de fazer o seu próprio abrigo é muito massa, é uma autonomia incrível. Né? Por isso mesmo que a gente faz esse projeto aqui de bioconstrução profissional, para a gente dar autonomia para as pessoas, para que você possa ter um nível profissional, independente se você é um profissional ou se você é uma pessoa curiosa que está querendo fazer para si mesmo. Né? Independente disso, a gente tem que lembrar que fazer uma casa ela envolve várias normas de segurança, ela envolve muitos contextos ali que a gente deve ter para que a gente tenha uma obra segura, para que a gente tenha uma obra de qualidade, pensando que vai ficar pessoas ali debaixo, que você vai colocar sua família ali dentro. Então você precisa realmente de ter um cuidado muito grande com as suas obras. Ela tem que ter uma qualidade profissional, independente de se você é um profissional ou não. Ela tem que responder às normas de segurança, ela tem que responder às normas de desempenho, ela tem que ser confortável, ela tem que ser bonita, ela não pode dar manutenção constante. Então, o importante de usar as técnicas corretas é para que você tenha uma vida longa na sua obra, para que você tenha uma vida útil muito boa, para que você não fique gastando dinheiro com manutenção à toa. Então, isso faz com que a sua obra fique de real qualidade. Tá? Então é para isso que a gente faz. Então a gente é favorável à autoconstrução, mas a gente acha que é preciso trazer as informações corretas, para que você busque as informações corretas. Existem muitos profissionais de qualidade no Brasil, mas existem muitos achismos, grupos de redes sociais aí, existem muitas discussões que nivelam por baixo os grandes profissionais. Então procure, veja o currículo de quem você está buscando aquela informação, veja quem é a pessoa que está te passando essa informação. Muitos mestres aí, eles não sabem o que estão falando, ou eles têm uma experiência muito restrita, ou as obras que são feitas são de péssima qualidade.
Então procure, veja o portfólio dessa pessoa, veja se ela faz de qualidade, veja a qualidade das obras, olhe as fotos, peça fotos ali de obras já executadas. Então, a partir daí, você pode sim, né, criou uma confiança, viu que o cara tem uma qualidade, executa obras bem feitas, aí você sim pode seguir aquele conselho e entender um pouco melhor como que faz aquela obra. Chegou mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. A utilização de materiais naturais. Bom, a pergunta está meio vaga aqui, mas eu vou tentar resumir aqui. A utilização de materiais naturais é um grande achado, é um grande carro-chefe da bioconstrução, né? A gente fazer a obra com materiais locais, com materiais naturais, eles fazem com que a gente tenha um grau de sustentabilidade maior nas nossas obras, né? Por que a gente fala tanto em obra de terra? Porque terra é o material mais abundante que a gente tem no planeta, com uma versatilidade incrível e com propriedades termoacústicas fantásticas. Então a gente consegue ter uma obra de altíssima qualidade, com rigor estético maravilhoso com esse material. Usar bambu, usar fibras vegetais, usar a terra como pigmento, usar várias formas não industrializadas para que você tenha um grau de sustentabilidade alto na sua obra, é uma forma de você restringir o transporte para a sua obra, de não gastar com isso, de ter uma pegada ecológica menor. Então usar os materiais naturais é uma forma muito legal para você ter um nível de sustentabilidade maior na sua obra. Por exemplo, usar a terra, você não está fazendo queima. Um tijolo queimado, ele consome árvores para fazer o carvão e ainda emite quase meio quilo de CO2 na atmosfera. Então um tijolo cerâmico, ele tem uma pegada ecológica alta. A fabricação do cimento, ela tem uma pegada ecológica alta, tem os alto-fornos, tem a queima, tem a extração do calcário. Então a gente tem uma cadeia de produção que envolve os materiais industrializados muito forte. E quanto mais a gente consegue se afastar disso, maior o grau de sustentabilidade que a gente emprega nas nossas bioconstruções. Então isso é importante para que a gente tenha uma obra ecologicamente consciente, né? Uma obra que tenha um impacto positivo, que ela seja regenerativa naqueles ambientes que a gente está interferindo, né? Pensando que toda obra tem um grau de impacto, né? A gente impacta naquele espaço que a gente está sendo criada a nossa obra, né? Toda obra consome energia, gera resíduos, a gente interfere ali naquele meio ambiente de alguma forma. Então é necessário a gente pensar nisso antes de projetar, antes de construir. E usar os materiais locais é uma forma de criar sustentabilidade. Não só os materiais locais, mas também os talentos locais. Os nossos recursos também são recursos humanos. Aquele recurso ali de ter um bom carpinteiro, de ter um bom pedreiro, de ter um talento, um artesão ali que tem naquela sua região. Você fomenta a economia local, você capacita, você distribui o conhecimento. Então trazer essas pessoas para perto de uma bioconstrução, capacitá-las, trazer aqueles talentos que você já tem e utilizar deles ali, faz com que a sua obra também tenha mais eficiência, né? Então, olha o universo que a gente está falando. A gente já falou aqui de utilizar materiais locais, de cuidados, de buscar a informação correta, de utilizar os talentos locais. Todas essas coisas que eu falei aqui são formas da gente trazer a sua bioconstrução para mais perto da viabilidade. Muitas vezes as pessoas também buscam a bioconstrução para economizar de alguma forma ali. Eu vou fazer a bioconstrução porque a bioconstrução é mais barata. Isso, gente, é uma pegadinha, porque a bioconstrução ela tem sim o potencial de ser mais barato, mas não deve ser a sua motivação, porque você vai sair da zona de conforto de praticamente todos os profissionais da construção civil. Você vai ter que buscar recursos e materiais em locais que não são os depósitos convencionais, que não são os lugares que vendem material de construção de uma forma cotidiana. Então você vai ter que buscar os seus insumos de uma forma mais
espontânea, você vai ter que buscar os seus recursos ali de uma forma não convencional, vai ter que achar ali, às vezes, uma coisa que vende um material que é inusitado, então você vai ter que adaptar muitos materiais. Isso é, de certa forma, um obstáculo se você não sabe aonde procurar, se você não sabe o que você está buscando e para que serve cada coisa. Então, uma das formas de você também trazer a bioconstrução para dentro da sua realidade é você entender quais materiais que você deve buscar e para que serve cada coisa. Qual o material certo para fazer as camadas impermeáveis de um teto vivo? Qual o material certo que eu vou utilizar para fazer o meu reboco? Qual o material que eu vou utilizar para fazer meu piso? Como é que eu faço as minhas instalações? Então você entendendo toda a cadeia produtiva, todo o seu processo, você consegue também se adaptar nessa parte de comprar os materiais, de ter seu material na obra no momento certo. Então um bom planejamento ele é essencial para que você possa ter uma bioconstrução eficiente, dinâmica, sem fazer interrupções ali na sua obra, sem ficar fazendo... deixando sua obra parada porque você faltou com o material, porque você não teve condição de continuar aquilo ali porque faltou alguma coisa, porque o seu pedreiro ficou parado, ou porque aquele funcionário não sabe executar aquela etapa. Então você também tem um bom planejamento, faz parte dessa gama de conhecimento que você tem que ter para que você tenha uma obra fluida e eficiente. E se você não sabe fazer isso, você tem que procurar um profissional, procurar uma ajuda, procurar um aconselhamento, procurar uma consultoria. Existem muitos profissionais de boa qualidade no Brasil. Existem muitas pessoas envolvidas seriamente com permacultura, com bioconstrução, com acabamentos naturais, com rebocos naturais, com pinturas naturais. Existem até formas industrializadas, comercializadas para que de altíssimo nível, que fazem rebocos artísticos, que fazem detalhes das obras. Então, às vezes, você não precisa de ter nem o profissional ao longo da sua obra toda, mas você precisa daquele profissional naquele assunto pontual, e isso pode te ajudar demais a ter uma construção eficiente, uma construção de qualidade, uma construção que você possa dinamizar todo o seu processo ali de obra de uma forma de qualidade, de uma forma eficiente. Então, é necessário que você busque as informações corretas. Procure os profissionais de qualidade. Procure as pessoas que sabem o que estão falando. Procure aquele profissional que vai te dar uma assistência, mesmo que remota, que vai te dar uma consultoria, às vezes um papo de 1 hora com essa pessoa, vai te abrir os horizontes e trazer para perto da sua realidade um problema que você não estava vendo saída, ou às vezes você não estava nem enxergando, né? Às vezes o buraco está na sua frente e você nem sabe que você vai cair nele, mas uma pessoa que tem experiência, que já passou por aquela situação, pode te trazer uma confiança maior, pode te trazer para a realidade. Muitas vezes você acha que vai realizar uma obra com o orçamento que você tem, e aquilo ali não vai ser suficiente porque você viu uma informação equivocada na internet, ou viu um vídeo que fala ali, faça a sua casa ali com quase de graça, e você acha que vai entrar nessa, e você acaba consumindo os seus recursos de uma forma equivocada e fica ali sem saída para desenvolver o restante da sua obra. Tá? Então fica ligado que o maior ouro para você ter a sua bioconstrução eficiente, acontecendo de fato, é realmente ter a informação correta. Tá? Eu espero que a aula de hoje tenha sido produtiva. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou ficando por aqui e vou deixando essa aula gravada aqui para a gente poder consultar. Tá? Eu vou deixar também essa aula disponível lá no nosso canal do YouTube. Se você não conhece o nosso canal, entra lá, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que quanto mais gente puder acessar essas informações, cada vez mais a bioconstrução vai ganhando mais espaço, e é para isso que a gente está aqui todas segundas e quartas, às 9h15 da manhã, trazendo informações, conteúdos, respondendo as perguntas e as curiosidades de quem quer se capacitar cada vez mais, se envolver cada vez mais